Seja muito bem-vindo ao nosso momento de fé e de profunda conexão com o Pai. Se você entrou neste vídeo, hoje não foi por acaso. Deus sabe exatamente o tamanho da dor que você tem carregado em silêncio dentro do seu coração. Eu sei que as suas noites têm sido longas e que o travesseiro tem testemunhado lágrimas que você não coragem de mostrar a mais ninguém. É uma dor que aperta o peito, uma sensação de sufocamento que parece não ter fim. Você olha para os lados e se sente completamente sozinho, abandonado em meio a um deserto seco e implacável. Mas escute bem o que eu vou lhe dizer agora. Não desvie a sua atenção. O céu não está em silêncio, porque se esqueceu de você. Deus está olhando para cada detalhe da sua provação. E Ele tem um plano de justiça que já começou a se mover no mundo espiritual. Eu sei que a dor mais profunda que você sente hoje não vem de um desconhecido, mas sim daquela pessoa em quem você depositou toda a sua confiança. Alguém a quem você estendeu a mão quando ninguém mais queria ajudar. Alguém com quem você partilhou os seus sonhos, os seus planos e até mesmo o pouco que você tinha. Você abriu as portas da sua vida, da sua casa e do seu coração, acreditando na sinceridade de um sorriso que mais tarde se revelou uma terrível armadilha. A palavra de Deus nos conforta e nos mostra que até mesmo os mais fiéis servos do passado enfrentaram essa mesma tempestade da alma. No livro dos Salmos, no capítulo 41, versículo 9, a Escritura Sagrada nos revela uma dor antiga, mas que reflete exatamente o que você está vivendo hoje, quando diz: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa passagem bíblica não é apenas um registro histórico, ela é o espelho da sua dor atual. É o retrato falado daquela traição financeira ou emocional que desmoronou a sua estrutura. Você trabalhou duro, sacrificou o seu tempo, dedicou os seus dias e as suas noites para construir algo próspero, confiando na lealdade de quem estava ao seu lado. Mas, de repente, sem que você pudesse prever, essa mesma pessoa usou as suas fraquezas, usou as informações que você confidenciou para passar a perna em você, para usurpar o seu suor e para deixar você de mãos vazias, enfrentando um mar de dívidas e cobranças que parecem impossíveis de pagar. Eu compreendo perfeitamente o conflito que está acontecendo dentro da sua mente agora. Existe uma batalha violenta entre o desejo humano de fazer justiça com as próprias mãos, de gritar, de expor o traidor, de fazer com que ele pague na mesma moeda por cada centavo e por cada lágrima arrancada de você. O seu coração clama por uma resposta imediata, e a raiva tenta dominar os seus pensamentos quando você vê que a pessoa que lhe prejudicou parece estar sorrindo, parece estar prosperando com aquilo que era seu por direito, enquanto você se desdobra para conseguir o sustento básico da sua família. É uma injustiça que queima por dentro, eu sei. Mas o Senhor me manda lhe dizer hoje: acalme o seu coração e tire as mãos dessa situação. Não se desgaste tentando planejar uma vingança ou provar a sua verdade para o mundo. Deus permitiu que essa máscara caísse e que essa separação acontecesse não para destruir você, mas para livrar a sua vida de um laço oculto que iria lhe causar um dano ainda maior no futuro. Essa traição, por mais dolorosa que seja, foi o chacoalhão que o mundo espiritual deu para remover do seu caminho quem não andava na mesma luz que você. O traidor achou que estava enterrando a sua história e roubando o seu futuro, mas ele não percebeu que você é uma semente plantada e protegida pelo próprio Deus Altíssimo. Aquilo que o inimigo planejou para a sua vergonha, o Senhor vai usar como o cenário perfeito
para a sua maior virada financeira e espiritual. Deixe o julgamento nas mãos daquele que tudo vê e tudo sabe, pois a justiça humana falha, mas o tribunal do céu nunca erra, e a sua restituição será grandiosa. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar virtual de oração e vitória. Vamos dar continuidade à nossa jornada de fé, penetrando ainda mais fundo no deserto para buscar a cura e a libertação que o Senhor preparou para a sua vida hoje. Partindo da dor da traição que desestruturou a sua alma, nós entramos agora no coração do território mais temido por todos os que buscam a prosperidade: o deserto escuro da escassez financeira. Eu sei exatamente o que significa olhar para uma mesa vazia e sentir o estômago revirar de preocupação. Não por fome, mas pelo medo do amanhã. Eu sei o que é ver o sol se pôr e sentir o peito apertar ao lembrar daquela pilha de boletos acumulados, das cartas de cobrança com prazos vencidos e das ligações telefônicas insistentes que você já nem tem mais forças para atender. É um sentimento de impotência avassalador que tenta roubar a dignidade do trabalhador, fazendo com que você se sinta pequeno, incapaz e derrotado diante das circunstâncias da vida material. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, a palavra eterna do Senhor nos traz uma revelação profunda sobre esse exato momento que você está atravessando, quando diz: "E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não." Escute com atenção o que o Espírito Santo está sussurrando ao seu ouvido através desta escritura sagrada. O deserto financeiro que você está pisando agora não é o ponto final da sua história. Não é o cemitério onde os seus sonhos vão morrer. Este lugar de sequidão e aperto é, na verdade, a escola secreta do Altíssimo, o laboratório divino onde a sua fé está sendo provada e purificada pelo fogo sagrado da provação. A nossa tendência humana diante da escassez é entrar em desespero, focar apenas na falta, no saldo negativo da conta bancária e no isolamento que a pobreza temporária traz. Quando o seu bolso esvazia, você percebe que os telefones param de tocar. Os amigos que antes se banqueteavam com você desaparecem e até mesmo pessoas da sua própria família começam a olhar para você com desdém ou desconfiança. A solidão do deserto financeiro é uma das dores mais agudas que existem, porque ela fere o orgulho e tenta convencer a sua mente de que você perdeu o valor como ser humano. O inimigo da sua alma se aproveita dessa situação para lançar setas de acusação, dizendo que Deus se esqueceu de você, que as suas orações não passam do teto e que o seu destino será a vergonha pública. Mas eu venho aqui hoje como um mensageiro da esperança para quebrar essa mentira na sua vida. O mesmo Deus que permitiu que o povo de Israel passasse pelo deserto foi aquele que enviou o maná do céu todas as manhãs e fez brotar água pura da rocha mais seca. Ele está testando a sua fidelidade, não para ver a sua queda, mas para arrancar do seu coração toda a dependência das estruturas humanas e dos falsos apoios deste mundo. Quando o dinheiro some e as pessoas se afastam, sobra apenas você e Deus, e é exatamente aí que o milagre começa a ser gerado. Deus está limpando a sua visão para que você entenda que a sua verdadeira fonte de provisão não é o banco, não é o seu emprego, e muito menos aquele parceiro que lhe traiu. A sua fonte inesgotável é o Senhor dos Exércitos. Mantenha a sua integridade. Não se corrompa por soluções fáceis ou desonestas.
Guarde os mandamentos do Pai mesmo na escassez, porque aquele que governa a sua vida está prestes a transformar esse deserto em uma terra que mana leite e mel, abrindo portas de emprego e negócios que vão deixar o mundo inteiro impactado com a sua vitória. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar de fé, adoração e profunda intimidade com o Pai. Vamos dar continuidade à nossa caminhada espiritual, adentrando agora na próxima etapa da nossa jornada de restauração e cura interior. Após passarmos pela dor da traição e enfrentarmos a sequidão do deserto financeiro, nós nos deparamos com um dos momentos mais difíceis da caminhada cristã: o mistério do silêncio de Deus e a aparente prosperidade daqueles que agem com maldade. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 15, a Escritura Sagrada nos revela uma verdade profunda sobre a natureza divina ao declarar: verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Escute com atenção o que o Senhor quer revelar ao seu coração angustiado através desta palavra viva. O aparente sumiço de Deus não significa abandono, mas sim um período de preparação silenciosa para sua grande reviravolta. A maior provação para a nossa mente humana ocorre quando olhamos ao redor e percebemos que as pessoas desonestas, aquelas que passaram você para trás, que mentiram, que roubaram o seu suor e sabotaram os seus negócios, parecem estar vivendo uma vida de luxo, alegria e expansão. Você se pega questionando em suas noites de insônia por que o ímpio prospera, enquanto eu, que busco andar na retidão, que pago os meus impostos, que ajudo o próximo e dobro os meus joelhos em oração, preciso contar os centavos para sobreviver. Essa sensação de injustiça corrói a alma e gera um conflito interno terrível, tentando fazer você acreditar que não vale a pena ser correto e fiel ao Evangelho. O silêncio do céu diante da zombaria dos seus inimigos é uma armadilha que o adversário usa para fazer você duvidar da bondade e da justiça do Pai. Quando você clama por socorro, pede uma providência urgente para pagar as suas contas e a resposta parece não vir. A mente começa a fraquejar. Você começa a achar que o seu clamor está batendo no teto e voltando, e que as promessas de vitória que você ouviu no passado eram apenas palavras vazias. É nesse exato momento de escuridão total que a sua fé precisa deixar de ser baseada naquilo que você vê para se basear puramente naquilo que você crê. Mas escute bem o que Deus me manda lhe falar hoje. O silêncio do Senhor não é omissão, é estratégia divina. Enquanto o traidor comemora uma vitória temporária e constrói o seu império sobre a areia movediça da desonestidade, o Criador do Universo está trabalhando nos bastidores da sua vida, movimentando as peças certas para erguer a sua estrutura sobre a rocha inabalável. Deus não interrompe o ímpio no meio do caminho, porque Ele está permitindo que a colheita da maldade acumule até o dia do julgamento perfeito. A prosperidade do injusto é um castelo de cartas que vai desmoronar ao primeiro sopro do vento da justiça divina. Não tenha inveja de quem cresce cometendo fraudes. O Senhor está usando esse tempo de silêncio para moldar o seu caráter, limpar a sua visão e preparar você para receber uma riqueza que não traz dores, uma provisão santa que vai envergonhar todos aqueles que riram da sua escassez. Sossegue a sua alma, descanse na soberania de Deus, porque quando Ele romper o silêncio, será com o barulho estrondoso da sua dupla honra.
Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar de adoração, cura espiritual e libertação. Vamos dar continuidade à nossa caminhada, entrando agora em um momento de profunda quebra de maldições e ativação da proteção divina sobre a sua vida. Entramos agora na quarta etapa da nossa jornada, onde o Senhor dos Exércitos se levanta como o seu escudo intransponível através da promessa contida no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, que declara com autoridade máxima: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Escute o que o Espírito Santo está decretando sobre a sua vida financeira e familiar neste exato momento. As ferramentas de destruição que o inimigo fabricou nas trevas para derrubar você perderam completamente o corte e o poder de ação. Eu sei que você tem sentido o peso de flechas invisíveis que são lançadas contra os seus caminhos todos os dias. São os olhares de inveja daquelas pessoas que não suportam ver a graça de Deus na sua vida. São os comentários maldosos e as fofocas que tentam assassinar o seu caráter por trás das cortinas. E são as armadilhas jurídicas ou financeiras que armaram para ver a sua falência total. O inimigo trabalha na surdina, plantando o desânimo, semeando a discórdia nos seus relacionamentos e tentando fechar todas as portas de socorro para que você se sinta encurralado e acabe desistindo de lutar. Você muitas vezes sente uma opressão tão grande ao entrar em determinados ambientes ou ao olhar para a sua mesa de trabalho que a sua energia parece ser sugada, deixando apenas um rastro de cansaço e confusão mental. Mas levante a sua cabeça agora mesmo, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para anular cada decreto de falência que foi assinado contra o seu nome no mundo espiritual. Aqueles que usaram de falsidade, que roubaram o seu patrimônio, que usaram de influência e mentiras para puxar o seu tapete e comemoraram a sua queda temporária, acabam de ser intimados pelo Tribunal do Céu. Nenhuma conspiração feita em reuniões secretas, nenhum plano de sabotagem corporativa ou familiar, e nenhuma palavra de maldição lançada contra a sua colheita vai conseguir prosperar. O Senhor está enviando hoje um exército de anjos guerreiros para cercar a sua casa, blindar as suas finanças e proteger o pão da sua mesa. O que era para ser o seu fim vai se transformar na maior vergonha para os seus adversários, pois eles verão com os próprios olhos que a mão do Deus Todo-Poderoso é quem sustenta a sua vida e garante a sua vitória final. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar de adoração, cura espiritual e libertação profunda. Vamos dar continuidade à nossa caminhada de fé, entrando agora na quinta etapa da nossa jornada de restauração e vitória. Nesta quinta etapa, nós somos levados a contemplar o funcionamento da justiça divina sob a perspectiva espiritual, o tribunal celestial, onde as causas dos justos são julgadas e defendidas pelo próprio Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 19, a palavra sagrada nos traz uma ordem clara e uma promessa infalível ao declarar: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Escute com atenção o que o Espírito Santo está decretando para acalmar a sua alma angustiada neste momento, quando você decide tirar as suas mãos da situação, quando você renuncia ao desejo humano de revidar, de discutir ou de pagar o mal com o mal, você está oficialmente transferindo o seu processo
das mãos falhas dos homens para o tribunal perfeito e implacável do Altíssimo. Eu sei que o seu coração queima por dentro quando você lembra da humilhação pública que sofreu, quando você vê o traidor desfrutando de recursos que pertenciam a você, ou quando você percebe que a sua reputação foi atacada injustamente por línguas mentirosas. A nossa natureza carnal grita por defesa imediata, querendo provar a todo custo quem está certo e quem está errado. Mas o Senhor me manda lhe dizer hoje: acalme o seu espírito e descanse na soberania daquele que tudo vê. Quando você tenta lutar com as suas próprias forças, você limita o agir de Deus. Mas quando você se aquieta e dobra os seus joelhos em oração sincera, o juiz de toda a terra entra em cena para fazer valer a sua causa. O inimigo achou que tinha arquitetado um plano perfeito para falir a sua vida e destruir o seu nome. Mas ele se esqueceu de um detalhe fundamental: Deus não dorme e não se deixa escarnecer. O tribunal celestial já está reunido em favor dos seus filhos, que clamam dia e noite. O veredito do céu já foi emitido, e a ordem divina é para que haja uma reversão total desse cenário de vergonha. Aqueles que roubaram o seu patrimônio, que usaram de má fé para lesar você financeiramente, ou que fecharam as portas para o seu crescimento, serão obrigados pelo mundo espiritual a testemunhar a sua exaltação. Deus está preparando uma mesa de honra para você, na presença de cada um deles, não para o seu orgulho humano, mas para que a glória e a fidelidade do Senhor fiquem evidentes diante de todos os que duvidaram do seu chamado. Entregue o seu processo nas mãos do advogado dos advogados, porque a justiça dele não falha e a sua vitória será completa. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar de adoração, cura espiritual e libertação profunda. Vamos dar continuidade à nossa caminhada de fé, entrando agora na 6ª etapa da nossa jornada de restauração e vitória. Nesta 6ª etapa, nós avançamos para um dos momentos mais impactantes do ponto de vista da provisão e da honra divina, a virada econômica completa que o Senhor opera na vida daqueles que foram injustiçados e mantiveram a fidelidade no meio do caos. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10, a Escritura Sagrada nos revela o ápice da restauração de um homem provado ao extremo, quando diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto antes possuíra." Escute com profunda reverência o que o Espírito Santo está decretando sobre a sua história financeira a partir de agora. O período de escassez absoluta e de perdas devastadoras chegou ao fim. Deus não vai apenas restituir aquilo que o traidor levou, ele vai derramar sobre a sua vida o dobro da porção antiga, adicionando o peso da glória e da honra divina em cada área que foi assolada. Eu sei que quando você olha para o tamanho do prejuízo que lhe causaram, a sua mente lógica tenta calcular como seria possível se reerguer. Você faz contas, projeta prazos e muitas vezes conclui que precisaria de uma vida inteira de trabalho apenas para cobrir o buraco que a desonestidade de terceiros deixou na sua conta bancária. O desânimo tenta sussurrar que você já está velho demais, cansado demais, ou que o mercado está difícil demais para recomeçar. É a mentalidade de escassez que o mundo tenta impor sobre você, fazendo-o focar nas cinzas e esquecer o poder do Deus que ressuscita os mortos. Mas afaste agora mesmo todo esse pessimismo e abrace a mentalidade da abundância do reino dos céus. O Deus a quem você serve não depende de herança humana, não depende da economia do país e não se limita pelas regras do mercado financeiro. Quando ele decide virar o cativeiro de um filho fiel, ele abre fontes de recursos que estavam ocultas
e direciona conexões divinas que trazem oportunidades extraordinárias até a sua porta. Pessoas que você nunca viu na vida serão usadas como canais de bênçãos para os seus novos projetos. Aquele patrimônio que foi roubado ou aquela empresa que foi sabotada serão transformados em poeira diante da grandiosidade do novo edifício que o Senhor vai construir na sua vida. Prepare as suas redes, limpe o seu celeiro mental e retire toda a amargura contra quem lhe lesou, pois assim como Jó, a sua última virada será infinitamente mais abundante e gloriosa do que o seu começo. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar de adoração, cura espiritual e libertação profunda. Vamos dar continuidade à nossa caminhada de fé, entrando agora na 8ª etapa da nossa jornada de restauração e vitória. Nesta 8ª etapa, nós meditamos sobre o poder sobrenatural que o Senhor tem de reverter a intenção do mal e transformar cada maldição lançada contra você em uma plataforma de bênção extraordinária. No livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, a Escritura Sagrada nos revela a chave dessa virada espiritual através das palavras de José aos seus irmãos, quando declarou: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Escute o que o Espírito Santo está soprando no seu coração agora. A pessoa que lhe traiu, o sócio que lhe passou a perna e o inimigo que tramou a sua ruína financeira achavam que estavam cavando a sua sepultura. Mas eles não sabiam que estavam, na verdade, cavando os alicerces, onde Deus vai erguer o seu palácio de honra e prosperidade. Eu sei que quando você olha para trás e lembra dos detalhes do golpe ou da injustiça que sofreu, uma sensação de impotência tenta paralisar a sua mente. O inimigo tenta fazer você se enxergar como uma eterna vítima, alguém marcado pelo fracasso, alguém cujo nome foi manchado pela vergonha e pela perda. Você se pega revivendo os momentos da traição, pensando no que poderia ter feito diferente para evitar esse estrago. Essa ruminação mental é um veneno que tenta azedar o seu futuro, mantendo seus olhos fixos no retrovisor da dor. Mas o Senhor me manda levantar o seu olhar, hoje, e mudar a sua perspectiva espiritual. Deus permitiu que eles vendessem você, que eles humilhassem você e que eles o deixassem no fundo do poço temporário da escassez, porque esse era o único caminho para tirar você de uma zona de conforto limitada e levá-lo até o trono da sua governança financeira. A maldade deles foi o combustível que o céu usou para acelerar o seu processo de amadurecimento e autoridade. Se tudo estivesse bem, você ainda estaria dependendo de migalhas e de falsas alianças. Rompa com o complexo de vítima agora mesmo. Declare em voz alta que você não foi destruído, mas sim promovido pela providência divina. Aquilo que planejaram para o seu fim vai se transformar no testemunho mais lindo de provisão e milagre que a sua família já viu, pois o Deus que transforma cinzas em beleza está assumindo o controle total da sua história neste exato momento. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar de adoração, cura espiritual e libertação profunda. Vamos dar continuidade à nossa caminhada de fé, entrando agora na 9ª etapa da nossa jornada de restauração e vitória. Nesta 9ª etapa, nós entramos no momento de ativação da autoridade espiritual, que foi concedida a você pelo sacrifício de Jesus na cruz, o instante em que você deixa a posição de abatimento e assume a postura de um vencedor. No livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19, a palavra sagrada nos garante com poder supremo:
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Escute o que o Espírito Santo está ordenando que você faça agora. Levante-se desse chão de amargura, sacuda a poeira da humilhação e mude a sua postura diante do mundo espiritual. O inimigo tentou usar a falência, as dívidas e a traição de pessoas próximas para fazer você se arrastar, para fazer você mendigar atenção e viver com medo do futuro. Ele queria que você aceitasse a derrota como se fosse o seu destino final. Mas hoje, o Senhor está dantes de você, quebrando as correntes da opressão e devolvendo a sua autoridade. Limpe as suas lágrimas, endireite as suas costas e mude a sua linguagem. Pare de profetizar a escassez e comece a declarar a sua libertação. O decreto de falência que pesava sobre a sua mente foi rasgado pelo sangue de Cristo Jesus. Você não é um derrotado. Você é um herdeiro do Deus vivo, o dono do ouro e da prata. A partir deste momento, as portas que estavam trancadas por forças espirituais das trevas começam a ser arrombadas pelo poder da sua fé. Retome o controle da sua vida. Assuma o comando dos seus projetos e marche em direção à sua vitória. Pois aquele que está com você é infinitamente maior do que qualquer força que tente se levantar contra os seus caminhos. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso altar de adoração, cura espiritual e libertação profunda. Vamos dar início ao encerramento da nossa jornada de fé, entrando agora na 10ª e última etapa da nossa caminhada de restauração e vitória. Nesta 10ª etapa, nós contemplamos o cumprimento definitivo das promessas do Pai na sua vida material e espiritual. A manifestação pública da honra que o Senhor reservou para você diante de todos os que tramaram contra o seu destino. No livro dos Salmos, no capítulo 23, versículo 5, a Escritura Sagrada nos revela a glória dessa exaltação ao declarar: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Escute com atenção o que o Espírito Santo está decretando sobre o seu futuro, a partir deste exato momento. O cenário da sua humilhação pública está sendo transformado pelo Senhor no palco da sua maior manifestação de prosperidade e vitória. Aqueles que usaram de mentiras para roubar o seu sustento, aqueles que celebraram a sua falência temporária e aqueles que viraram as costas quando você mais precisou de apoio, serão obrigados pelo mundo espiritual a assistir de camarote à mesa de abundância que Deus está servindo na sua vida. A justiça do reino dos céus não é feita nas trevas. Ela é revelada à luz do dia, para que todos saibam que você serve ao Deus vivo. O óleo da unção que o Pai está derramando sobre a sua cabeça hoje vai curar cada cicatriz que a traição deixou e vai ativar uma prosperidade tão avassaladora que o seu cálice financeiro e familiar começará a transbordar, permitindo que você seja uma fonte de bênção para milhares de outras pessoas. O deserto acabou, a sequidão foi embora e o decreto de vitória sobre a sua vida está selado pelo sangue do Cordeiro. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a unir a sua fé à minha neste momento sagrado. Se você crê que a sua vitória já foi assinada no tribunal do céu, se você recebe essa palavra de cura e restituição na sua vida financeira, escreva agora mesmo nos comentários a palavra Amém para selar a sua vitória no mundo espiritual. Inscreva-se no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade diária de oração e não perder nenhum dos milagres que o Senhor tem preparado para nós todas as manhãs. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a sua vida hoje e para sempre.